Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Quer dizer, boa noite, né? No Brasil já são 7h30 da noite. Parabéns às mulheres que estão aqui na live pelo Dia Internacional da Mulher. Que a gente, como eu vi aí num post, que a gente ganhe não só flores e bombons e parabéns, mas que a gente ganhe o respeito que a gente merece, né? Bom, como eu anunciei hoje, eu vou fazer uma live com o Dr. André Linhares sobre novidades relacionadas à imigração para os Estados Unidos. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o assunto, principalmente agora, por conta dessa guerra, né? As pessoas perguntando o que significa, né? De que maneira isso pode atrapalhar o processo imigratório, qual que é o impacto, né, na imigração. E quem pode responder muito melhor que eu, óbvio, é o especialista no assunto, Dr. André Linhares. Deixa eu ver se ele já está aqui, ainda não. Dr. André, é que eu entrei um pouquinho antes para receber vocês aqui, mas daqui a pouco o Dr. André Linhares vai estar aqui com a gente para responder, para falar sobre os prazos, sobre EB2, sobre essa história de que os Estados Unidos têm vistos de trabalho sobrando. Enfim, a gente vai falar bastante coisa sobre esse assunto. O Dr. André ainda não tá aqui. E aí, tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor, me digam que teve uma pessoa... Lisandra. Oi, Lisandra. Tá sem áudio, Lisandra? Me diz, porque teve uma pessoa que diz que tá sem áudio. Pra mim parece tudo normal. Mas enfim, me avisem. Deixa eu ver se o Dr. André já tá aqui. Não ainda. Tem áudio sim. Ah, então tá bom. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Verinha. Obrigada a todo mundo que tá participando. Adriane. Obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido nos últimos dias também, tá? Deixa eu avisar o Dr. André. Já estou aqui para ele entrar e a gente começar a bater esse papo. Gente, eu vou, dependendo da situação, eu vou tirar os comentários e aí eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas na caixinha de perguntas ali, né? Nesse balãozinho aí com ponto de interrogação. Aproveitem esse tempo para conversar, né, com ele, que é um especialista no assunto, para fazer todas as perguntas. Doutor André. Olá, tudo bem, Patrícia? Vamos lá, né, doutor André? Vamos lá. Eu estava dizendo aqui, doutor André, que normalmente quando os comentários começam a ser muito... não tem muito a ver com o assunto, ou ficam muito no rosto do entrevistado, a gente acaba tirando, né? Mas aí as pessoas... Não quero que as pessoas percam a oportunidade de fazer perguntas pertinentes para você. Então, estou pedindo para as pessoas usarem o balãozinho aqui com o ponto de interrogação para fazer as perguntas sobre esse assunto, que é tão importante, mas que eu digo sempre que tem que ser feito para... as perguntas, né, e esse assunto em geral, tem que ser com um especialista no assunto. Tem muita gente que se diz especialista no assunto, mas não é, e aí acaba complicando mais o processo de uma pessoa que quer emigrar para cá do que ajudando, né? Tem muita gente que perde tempo, recursos, né, energia, porque um processo para os Estados Unidos demanda tudo isso, e porque simplesmente a pessoa não procura uma pessoa que conhece esse assunto a fundo, como é o seu caso. Então, aproveitem do Dr. André aqui, do tempo dele, da disponibilidade, da generosidade dele, para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Dr. André, enquanto chegam as perguntas, eu vou aproveitar para já te fazer uma pergunta que chegou para mim, eu não soube responder, e não tenho dúvida nenhuma de que você sabe. A gente está enfrentando aí uma guerra, né, no mundo, e muita gente está querendo saber de que maneira isso impacta num processo para cá, né? De que maneira a pessoa que está entrando ou pretende entrar, ela pode ser prejudicada por conta disso, né? Eu sei que muita gente colocou aí, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares, ou investimentos, ou enfim, e essas pessoas estão apavoradas. Isso não é de nenhuma forma um egoísmo por parte delas, é uma preocupação
que faz sentido, né? É óbvio que elas estão muito mais preocupadas com as vidas que estão sendo perdidas e com todo, né, toda essa tragédia que está acontecendo, mas elas também estão preocupadas com isso. Queria saber do senhor, o que que a gente pode imaginar aí? Olha, Patrícia, com relação aos Estados Unidos especificamente, né, com relação ao que vem acontecendo nos Estados Unidos, no quesito fluxo imigratório, eu, no momento, não vejo nenhuma mudança específica que está acontecendo aqui. Certamente não está havendo nenhuma mudança específica. Logicamente, as pessoas vão ficar preocupadas por questões mais de repente, explodir alguma terceira guerra mundial, enfim, essas questões que são levantadas. Claro que se explodir uma terceira guerra mundial, acho que, sinceramente, não, Tudo vai vale, ser afetado. não valerá a Óbvio. pena migrar, sem dúvida. Exato. Aí realmente não vai valer a pena. Uh, eu acho que, é opinião própria, claro, eu acho que uma terceira guerra mundial é muito, muito improvável, porque o nível dos países que estão mexendo com isso, né, é o nível de destruição em massa, né? Então nós não estamos falando aqui de uma guerra que seria uma guerra entre os Estados Unidos e Rússia não seria, na minha opinião, não seria uma guerra pontual, né? Vamos só, né, tanques, não sei, você Claro, acabar claro. escalando de uma forma como é hoje. Então, eu, assim, sinceramente, com relação ao que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos, o fluxo migratório, as Por enquanto, exigências, nada. não, tá pelo contrário, tá? A coisa tá bem. Tá, a gente já vai falar disso, mas ainda só para a gente fechar esse assunto guerra, né? E a gente deixar as pessoas sabendo o que está acontecendo nesse momento. Eu também recebi algumas mensagens dizendo o seguinte: existe algum risco iminente dos Estados Unidos de repente fecharem espaço aéreo? Muito se falou disso nos últimos dias, né? É, e eu, como jornalista, sei responder a partir de fatos, eu não sei responder muito além, Sim, sim. né, do meu conhecimento. Queria saber, no seu caso, você que trabalha com outras coisas, né, enfim, você está sempre aí ligado com a justiça, imigração e tal, você tem alguma notícia? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar com isso, então, ou seja, muita Uhum. calma nessa hora ou não tem nada nesse sentido? Existem os guerrilheiros americanos, né? Os políticos guerrilheiros que eu digo que querem que adoram uma guerra, né? E outros também, até o próprio presidente da Ucrânia mencionou essa questão de fechar o Sim, espaço aéreo, mas seria fechar o espaço aéreo local lá, não aqui, né, nos Estados Unidos. E que, porventura, obviamente, poderia gerar aí um conflito muito mais sério. Com relação se isso vai acontecer ou não, a princípio não me parece que vai acontecer, porque tá ninguém quer bom. uma coisa mais séria. Existe muita bravata, né, no Uhum. sentido, muita bravata de político americano. Vamos fazer, vão acontecer, mas encarar uma situação global de escala Rússia, né, gente? Nós não É, estamos falando de Talibã. Não tem nem como comparar uma força com a outra, né? Então, eu acho que isso não vai acontecer. Aqui nos Estados Unidos não se fala, logicamente, em fechar espaço aéreo, porque já é fechado para os voos aqui sim. que são condenados nos Estados Unidos. Mas fora daqui eu Não tem não nada disso. percebo nenhuma. Existe essa especulação. Obviamente que o presidente da Ucrânia Sim, falou que claro. fecha o espaço aéreo. Vocês estão acompanhando a mesma coisa, né? Fecha o É, espaço aéreo, não sei o quê, mas ele está querendo salvar, enfim, está fazendo a jogada política que ele tem que fazer, que eu tá, não discordo da posição dele, mas tá. eu acho que. Então, eu acho assim, eu quis começar com esse assunto, primeiro, porque, óbvio, né, é o assunto do momento. Infelizmente, a gente que não gostaria de estar falando disso depois da gente enfrentar aí 2 anos de pandemia, a gente está voltando a viver uma tragédia de proporções aí homéricas, mas é um fato e a gente tem que trabalhar em cima dos fatos. E é natural que uma pessoa que está decidindo entrar com um processo ou já está com o processo rolando fique preocupado se isso afeta de alguma maneira, né, o que vem pela frente. Mas enfim, então dito isso, por enquanto não tem nada, vamos continuar. E inclusive voltando num ponto que você falou no começo, você disse não está impactando em nada, muito pelo contrário, porque os prazos estão mais acelerados do que antes, certo? Os prazos estão melhorando, o acesso a determinados vistos, o nível de rigorosidade estão mais maleáveis.
Então, no momento, eu acho que isso já vinha acontecendo antes de começar a guerra. A guerra está há 2 semanas, né? Mas isso já vinha acontecendo e continua normal, gente. Nada mudou. Tá. A nível de Estados Unidos aqui, eu não sei como é que as pessoas estão recebendo esse tipo de notícia quando elas estão no Brasil, né? Porque como você recebe isso em cada local, a atmosfera, o ar, né? Isso talvez gere um impacto diferente para cada local onde Sim. a pessoa se encontra. Talvez quem esteja no país mais próximo lá está recebendo essa informação de uma forma um pouco mais calorosa ou não. Aqui, você está aqui também, te acorda, TV, vai para o trabalho, não mudou muita coisa, É. não. Não tem Doutor muito. André, quer dizer, a gente fez um vídeo pouco tempo atrás, se não me engano, sei lá, coisa de um mês atrás, e eu me lembro de você ter falado disso que você acabou de falar, né? De que os prazos estão mais rápidos para os processos serem aprovados, de que, ou seja, parece que eles estão correndo atrás do tempo perdido, que é uma coisa que a gente não fala, mas é mais ou menos isso, né? Ou seja, durante a pandemia tudo ficou parado, tudo ficou fechado, as coisas foram, eles diminuíram o pessoal e tal. Parece que agora eles estão acelerando, né, para, enfim, não perder tanto. Essa sensação que você tem também, ou seja, quem está querendo entrar com processo para emigrar para os Estados Unidos é uma boa hora? A hora é ótima. Bom, o que vem acontecendo agora e o que aconteceu durante a pandemia foram situações realmente relativas à própria pandemia, né? Não foi uma questão que a imigração não começou a Sim. atrasar processos de 2 a 3 anos porque ela parou de trabalhar ou teve um problema. Não, foi a pandemia que realmente parou com, entre aspas, atrasou tudo. Com Sim. a pandemia agora sendo de uma certa forma controlada, né? Não só nos Estados Unidos, como também no Brasil, em outros países, então as coisas voltaram, de certa forma, a operar com uma certa normalidade dentro da imigração, e eles estão agora realmente começando como você colocou muito bem, eu ter correr atrás do tempo perdido, né? E os processos vão começar a tendência que era realmente o que a gente esperava que isso fosse ocorrer mesmo, né? Acabou na pandemia, a gente esperava realmente que os processos voltassem a um prazo mais corriqueiro que era antes, né? Antes o EB2, por exemplo, era 6 meses mais ou menos, que era, né, por aí, né? Faz um pouquinho mais, mas era mais ou menos 6 meses. Com a pandemia isso passou para 2 anos, 3 anos, e agora a gente já está vendo os prazos decaírem. Então isso é uma notícia positiva, né? Mas não chegamos lá ainda, né? Não, mas calma, você falou rapidamente sobre o EB2, que é o visto de habilidades extraordinárias, que, aliás, eu sei que é uma das suas especialidades, né, esse visto. Você falou rapidamente, mas como eu sei que é um visto muito procurado por brasileiros, não só brasileiros, mas muito por brasileiros, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que está isso. Quer dizer, está mais fácil a aprovação de um EB2? Em que sentido? Quer dizer, estão pedindo menos evidências, que é quando o processo vai e volta, né, e tal, ou estão acelerando a aprovação? O que está mais fácil em que sentido? Boa pergunta. Tem duas vertentes. A questão do prazo que está melhorando, né? Não só no EB2, como todos os vistos, né? Por decorrência da pandemia, como acabamos de falar. E a outra questão é a avaliação do processo em si, né? Como é que está essa avaliação, a rigorosidade. Eu não gosto muito de falar, às vezes, mais fácil, que às vezes a gente passa a ideia de que agora ficou fácil. Tal. Sim, sim. Não é que tenha ficado fácil. O que existe, na verdade, é uma questão na análise aqui de uma rigorosidade um pouco mais maleável de determinados processos e realmente para determinadas profissões eu até diria que ficou mais fácil realmente, apesar de não gostar muito de usar essa palavra, algumas profissões eu diria que ficou mais fácil com a medida provisória que foi passada, medida provisória não, né? Digamos, foi um ato administrativo, pode até chamar-se medida provisória, que foi passado recentemente, quer dizer, já uns meses atrás, mas que englobou a questão relativa a algumas profissões, né, que geralmente são relacionadas à área de ciência, engenharia, tecnologia, e também o empresariado. Então, profissionais da área de tecnologia, por exemplo, né, que a gente tem boa parte aqui dos nossos clientes é da área de tecnologia, e isso ajudou bastante que esses profissionais agora vão ter, através dessa medida provisória, que
tem o objetivo de chamar ou reter esses profissionais aqui, ajuda bastante no processo. Por isso, obviamente, né, o visto chama-se visto de interesse nacional, né? Então, se o governo americano está dizendo que você é um profissional de interesse nacional, ajuda, né? Então, ajuda Claro, bastante. claro. Não, é legal até a gente falar. Eu já vou para a caixinha de perguntas, tá, gente? Tem bastante pergunta aqui já. É a última, só um esclarecimento que eu acho importante fazer, porque a gente, quando mora aqui já há um tempo, né? Eu vai fazer 7 anos que eu moro aqui, a gente já tem familiaridade com esse termo, e quem mora no Brasil, de repente, escuta assim. Nossa, habilidades extraordinárias. Quer dizer, eu tenho que ser um cara super PhD, super. E não é o caso, né, doutor André? O que é esse Não, visto, não. afinal de contas, a quem ele se aplica? O visto de habilidades extraordinárias ou excepcionais se aplicam a pessoa. O extraordinário, que é o EB1, né? Você realmente tem que ter um currículo mais, né, bem mais rebuscado. O visto de habilidades excepcionais se aplicam realmente a profissionais que têm um destaque e que, na área, né, e que podem, resumindo, né, que podem trazer esse destaque e oferecer esse destaque nos Estados Unidos. Né? Resumindo, o que é um EB2? Assim, né? O EB2 você tem que se qualificar para 3 critérios, dos 7 critérios que existem lá, e você se qualificando pelo menos para 3 critérios, você tem que demonstrar que a sua profissão é uma profissão que tem uma importância, um mérito nacional, digamos assim, e você está bem posicionado para seguir com essa profissão nos Estados Unidos, né? E é até interessante, isso é importante, né, Patrícia, você me lembrar que as pessoas que pensam em pedir esse visto, elas devem pensar em vir para cá para exercer a sua profissão, não, Sim, sim. não Não, há. e eu acho muito legal falar, porque as pessoas não têm ideia, primeiro, que você não precisa ser o melhor do mundo na sua área, você precisa ter, obviamente, um destaque, e que isso é extensivo a praticamente todas as profissões, né, doutor André? Do, sei lá, da enfermeira ao advogado, ao médico, ao jornalista, enfim. Ao artista, ao atleta, Olha lá. todo mundo inclui. E é um visto que você pode aplicar no futuro para o Green Card. Então, o EB2 ele já é, a aprovação do EB2 é o Green Card, né? Olha aí que Você tendo o ótimo. EB2 aprovado, você segue o processo, que é um processo mais burocrático, e o Green Card vem, né? O EB2 não é um visto de trabalho, é o Green Card mesmo, né? Digamos assim. Maravilhoso. Bom, eu sei que vai chegar muita pergunta sobre o EB2, então aproveitem, não percam a oportunidade de perguntar para o doutor André, que ele vai ficar essa praticamente 1 horinha aqui com a gente. Então aproveitem. Deixa eu ir para as perguntas aqui. Ellen G. Martins está perguntando o seguinte, doutor André, mudou algum prazo para o EB3? O que é o EB3? Boa pergunta. O EB3 é um visto que o EB1, EB2, EB3, na verdade, levam ao mesmo resultado, né? Que é o Green Card. O EB3 é um visto que com a qualificação profissional ela é reduzida, então alguns são profissionais especiais, existem profissionais que não são qualificados para esse visto, na verdade, não precisa ter uma qualificação específica, então você pode trabalhar em hotel, como o pessoal às vezes fala, trabalhar no McDonald's, pode, mas é um visto que necessita de uma oferta de trabalho. A pergunta Tá. dela qual foi mesmo? Só um minuto, vou voltar lá. A Ellen, tá? Ellen G. Martins. Mudou algum prazo para o EB3? Não, para o EB3 não mudou prazo nenhum. O EB3 ainda tem a possibilidade de pedir aquela bagatela taxa extra, né, do Premium Processing e conseguir avaliação mais rápido. Aquela, para quem não sabe, de novo, né? Eu gosto de explicar, doutor André, porque, como eu digo, a gente está familiarizado. Eu, pelas conversas que eu tenho com você, e você, porque trabalha com isso todo dia. Mas as pessoas não sabem que tem uma taxa, em alguns vistos, não sei se em todos, mas tem uma taxa que acelera o processo, né? Que faz com que Isso. as pessoas olhem mais rapidamente seu processo. Muita gente precisa disso, porque está de mudança marcada, enfim, né? Então, é importante saber. Deixa eu voltar lá para as perguntas. Rodrigo Androque, acho que é assim que fala. Tive um E2, E2, se não me engano, é estudante, né? E2 é um visto de investidor que requer Investidor. aquela cidadania, uma cidadania que tem um acordo com os Estados Unidos, né? Acordo Vocês veem como o bilateral para assunto é isso. complexo? Até eu que gravo vídeo com o doutor André, faço live com o doutor André direto. Eu falei besteira. Enfim, ele está dizendo o seguinte, que ele teve um E2 até o ano passado e ele está morando no Brasil.
Ele quer saber se ele consegue aplicar o E2 do Brasil. Ele colocou um N no meio. Consigo aplicar EN2 aqui do Brasil? Não sei o que é isso. É N2? É, acho que o N entrou sem querer. Ele consegue aplicar do Brasil? Com certeza ele pode aplicar para o Brasil para qualquer visto, viu? Morar residindo no Brasil, né? Ele pode, claro. Se for Ele tá E2, é lá. até correto ele fazer isso. Ah, EB2, ele quer saber, ó, ele escreveu aqui Ah, o nos E2. comentários, olha o Rodrigo aqui, ele quer. Então é isso, ó, vou voltar lá porque a gente ficou confuso. Ele está dizendo que ele teve um E2 até o ano passado e ele está morando no Brasil. Ele quer saber se ele consegue aplicar para o EB2 de lá do Brasil. No momento, eu venho recomendando a maioria das pessoas de aplicarem no momento pelo Brasil mesmo. Está indo muito mais rápido do que aplicado aqui. E sem dúvida, a gente vem percebendo que a imigração tem sido muito mais direcionada e mais levada para quem está fora daqui do que realmente para quem está aplicando daqui. Que curioso isso. Agora, como é que tá para marcar entrevista, todas essas coisas lá? Você sabe? Gente, sinceramente, está bem melhor. É Está bem melhor. mesmo? Está bem melhor. Quando você tem um EB2 aprovado, a NVC pode demorar aí 1, 2 meses, dependendo do caso, um pouco mais de mandar a questão dessa segunda fase, a gente faz isso, resolve a segunda fase, e o consulado está marcando 2 meses, 3 meses, eles estão marcando já a entrevista. Tá bem mais rápido do que, sem dúvida, Olha muito aí, mais rápido do que Rodrigo. Notícia ótima para o Rodrigo Androc, que estava é. tava querendo saber. E aí você pode, agora a pergunta é minha. A pessoa pode estar no Brasil e ela pode, e é interessante ela, de repente, fazer o processo com um advogado como você, que está aqui nos Estados Unidos, que trabalha com imigração há muitos anos, quer dizer, ou não, ela tem que procurar um advogado de lá. Excelente pergunta, porque o que a gente vem percebendo atualmente são os advogados brasileiros, que eu também sou registrado, sou advogado, também tenho OAB, mas e aí passa aquela questão do oportunismo, né? O advogado brasileiro que só tem a OAB, ele está usando essa estratégia. Às vezes, você está no Brasil, posso te representar aqui. Não É, pode. teoricamente, ele pode até representar de uma forma indireta, com certas limitações, como ele é advogado lá, residindo lá, aqui nos Estados Unidos. Só que a questão que você vai ter que levantar aí, que a pessoa vai ter que levantar, esse advogado é advogado registrado no Brasil, que fez curso de Direito no Brasil, qual é o conhecimento profundo realmente que ele tem Uhum. de imigração nos Estados Unidos, não só de imigração, de realmente entender como é que funciona o sistema jurídico americano. Isso é uma questão. E a outra, existem realmente algumas limitações também com relação a isso, mas a gente sempre, né, recomenda que seja comigo, qualquer outro advogado, advogada, que contrate uma pessoa que seja registrada aqui. Se eu precisar de uma ação no Brasil, eu não vou contratar um advogado licenciado nos Estados Unidos. Eu vou contratar um advogado licenciado no Brasil, porque eu estou Sim, precisando de algo no Brasil. sim. Então, a gente sempre recomenda que isso seja... que a gente vem percebendo, né? Tem muitos advogados que Tá. têm, às vezes, até convênio com algum escritório aqui e tal, mas eles acabam, né, entrando um pouco como se fossem, tivessem se tornado advogados de imigração. Então, eu não sou muito a favor disso, não. O doutor André sempre fala, e eu gosto de repetir, né, que quando você está com uma doença, você procura um médico, né? Quando você quer aplicar para a imigração, você tem que procurar um advogado de imigração. Não tem, né? Não Especialista de tem doença, jeito. né? Se eu tô com um problema na pele, eu vou É, consultar um dermatologista, eu não vou exatamente. no clínico geral para achar que ele vai saber tudo. Enfim, tão. Eu acho que Você tem que ir num especialista no assunto, né, doutor é, André? E é. você trabalha com imigração há quantos anos já? Tô para aí 11 anos de imigração já. Então, quer dizer, né, essa experiência faz diferença. Vamos lá 12 para anos. as perguntas? Vamos lá. Alexandre HN Pinheiro. Profissionais de logística internacional se enquadram no EB2NW com o colapso pós-pandemia. Essa profissão é de interesse nacional dos Estados Unidos? Profissional de logística internacional, ele quer saber, o Alexandre. Sim, profissionais de logística internacional também. Desculpa, gente. Está sendo algum barulho aqui Não do dá para lado ouvir. aqui? Ah, não dá para ouvir? Que bom.
Estão mudando aqui para o lado, aí estão reformando, está dando barulho ali, mas enfim. Sim, logística também se enquadra. É importante a gente entender que não é a profissão. Todas as profissões, como a gente falou no início, elas se enquadram. Algumas profissões, óbvio que havendo uma carência maior aqui nos Estados Unidos para determinadas áreas, isso ajuda a gente até, né, usar mais isso como uma base para o processo também, né? Um reforço para o processo. Mas todas as profissões se enquadram, tá? Logística internacional se enquadra sim. E peraí, tem mais uma pergunta dele, deixa eu voltar lá que eu já esqueci. Com o colapso, essa profissão é de interesse nacional? Né? Como você disse, e se enquadra no EB2. Tá, então respondendo sua pergunta, tá, Alexandre? Ó, a ANAC underline S Martins, ela quer saber, o recurso da taxa premium, do Premium Process, funciona para o EB2? E isso é visto com bons olhos? Não funciona para o EB2, infelizmente, e é visto com excelentes olhos, né? Para quem se Não tem enquadra. problema nenhum. Não, é ótimo. A gente sempre recomenda. No EB1 que ele se enquadra, né? O EB3 se enquadra também, mas o EB10 você tem todo um processo antes, você tem que fazer com o Department of Labor, enfim, é outra história, né? Mas com o EB1 e o EB2 XNW, que são o EB1A e o EB2 NW, são semelhantes, né, digamos assim, no sentido de você peticionar sem precisar de uma proposta de trabalho, o EB1, nesse sentido, ele tem uma vantagem muito interessante, no momento, uma vantagem muito interessante que a gente, às vezes, o último EB1 que a gente mandou, a gente recebeu a resposta em 7 dias. Nossa, que beleza. Você pagou $2.500, mas em 7 dias você já está com o teu processo, né, essa parte resolvida. Esse Premium Process custa $2.500? $2.500. Para imigração, custam taxas de imigração. Caramba, tá bom. Bom, dependendo do Vale. preço, dependendo da pressa da pessoa, né? Enfim. Sim. Deixa eu achar aqui. Ó, Priscila Galir, ela tá perguntando o seguinte: o Premium Process no EB3 é só para o I-140? Eu não sei o que é isso. Eu tô com o meu I-140 aprovado desde outubro, mas até agora eu não recebi nenhum documento. O Premium Process agilizaria tudo? O Premium Processing O que é isso? O que é I-140? O I-140 é o formulário que serve, na verdade, para o EB1, EB2, EB3, também serve para todos esses vistos. No caso dela, se ela já tem o I-140 aprovado, eu não vejo muito por que ela iria entrar com o Premium Processing, porque já está aprovado, né? O Premium Processing é exatamente para acelerar essa aprovação. Não, é porque ela está falando aqui, ó, que ela está com esse formulário aprovado desde outubro, mas ela não recebeu nenhum documento. Ela está no Brasil, né? Não sei. Não sei. Priscila, manda aqui essa resposta. Eu não sei onde ela está. O Brasil, de repente, que ela não esteja nos Estados Unidos. Vamos partir dessa premissa. Realmente, o EB1, 1, 2 e 3, digamos assim, são como eles chamam o nome mesmo chama-se preference. Então, o EB3 tem uma preferência menor. Então, é muito mais fácil você receber essa carta desse outro órgão que chama-se NVC de um EB1 do que de um EB3. E normalmente ele vai um pouco para trás. Isso acontece mesmo. Então, se ela teve o 140 aprovado... Tem que esperar. Pode ser que ela receba... Isso pode estar demorando mesmo, tem que esperar. Se 140 Mas não vale a pena ela ela investir esse dinheiro, então, bobagem. Não, se o 140 dela está aprovado, ela nem cabe mais. Não cabe mais, tá bom. Então, fica tranquila, Priscila. Ela tá falando aqui, ó. Ela falou que ela tá aqui nos Estados Unidos e que ela fez ajuste de status. Então aí esse processo dela vai ficar 2, 3 anos. Vai ficar o quê? 2 anos. Para ajuste de status aqui se resolver, para ter entrevista, pode ser 2 anos ou mais. Nossa. Priscila, tem que ter paciência, né? Doutor André, nosso amigo Roberto Castelo Branco está dizendo o seguinte: muito se comenta que a imigração está mais rápida quanto aos processos. Isso procede? Sim, né? Eu até achei bom repetir essa pergunta, porque a gente falou agora há pouco, mas muita gente acabou de chegar e é uma notícia tão boa, né? Para quem está querendo entrar ou já entrou com o processo. Então é isso mesmo, né? Tá tudo mais rápido?
Tá, as coisas estão começando a ficar progressivamente mais rápidas devido a realmente o que nós comentamos anteriormente, né? A pandemia está se normalizando, enfim, né? Tá Mas sim, vai ficar um certo. pouquinho mais rápido. Olha, o Wilson.freire de Andrade.9, ele está pedindo para você falar sobre o EB5. Então, explicar o que é o EB5, explicar como é que está essa situação do EB5. Wilson, a situação do EB5 está, por um lado, complicada, por outro, existe uma certa oportunidade. A questão do EB5 Centro Regional ainda está. Os centros regionais, né, no momento, praticamente o programa EB5 não foi renovado, então o Centro Regional, nesse momento, não está mais valendo. Quem está com processo de EB5 ainda, né, durante esse trâmite, está parado, porque a imigração, de uma certa forma, não está avaliando esses processos. Então, se você investiu 500 mil, até mais, né, depois que aumentou o valor, que foi reduzido depois, mas enfim, você está numa situação realmente muito delicada, é muito ruim, é muito triste ver isso, que investir tanto dinheiro, né? Pois é. E está numa situação, aquela, o EB5 parece que assim, você investe mais para ter o pior serviço possível. Mas que coisa. O EB5 é esse. Agora, o EB5 direto, né, que você investe, que você compra no próprio negócio, né, que gera 10 empregos, então ele está valendo e está no momento ainda caiu para 500 mil dólares. Né? Tá. Então, se você tem aí, está pensando em seguir um EB5, por exemplo, direto, no momento tá bom para isso. Mas o EB5 Centro Regional e quem está com 526 aprovado está bem, Tá tá bem bem. Inclusive, complicada a situação. quem está em trâmite e até quem está aprovado, mesmo assim os aprovados, tá, assim, até o Congresso aqui americano decidir botar isso em frente e até realmente ações judiciais cabíveis realmente, né, sejam impetradas, porque, né, quem tem um processo de AB5 aprovado em trâmite deveria ter pelo menos essa parte resolvida. Só que a imigração fez foi, em relação ao AB5, foi inimaginável. Nunca imaginar que a imigração ia usar uma interpretação bem restritiva e falar, olha, quem entrou, tudo bem, tem um argumento dele, porque o programa acabou, não posso fazer. Não, sim, mas quem já entrou com o processo, está com o número, deveria ser porque entrou com um processo estava válido. É uma interpretação um pouco mais extensiva, mas a imigração resolveu adotar uma interpretação extremamente restrita com relação a isso, então Entendi. a Que B5 está coisa. bravo. É. Doutor André, um amigão meu amigo de adolescência, então você vê que faz bastante tempo, meu amigo Gustavo Nussi, está fazendo a seguinte pergunta. Ele está tirando a cidadania dos gêmeos dele, e a mãe é americana, e ele tem dúvidas sobre a bitributação pelo princípio de taxação por citizenship. Ele quer saber se tem exceções para a obrigação de pagar nos Estados Unidos os ganhos no Brasil. Olha, eu vou responder de uma forma genérica, mas é sempre aconselhável nesse caso que ele se consulte com um especialista em direito Tá, tributário internacional. Mas o que existe, na verdade, é um sistema de compensação. Então, se você se tornou americano, ou se você tem green card, você tem que declarar imposto universalmente, né? Então, o que você ganha fora dos Estados Unidos também deve ser declarado nos Estados Unidos. O que ocorre, na verdade, é se você pagou tributos no Brasil, por exemplo, quando você declara, você tem que declarar aqui, por isso que as pessoas às vezes entendem isso como uma bitributação, mas não é necessariamente uma bitributação, né? Você não está pagando duas vezes não há uma incidência dupla de imposto dentro, né, sobre um mesmo fato. O que acontece, na verdade, é que você talvez pague alguma diferença, se houver, mas não duas vezes. Né? tá. Tá, então, Lúcius não é bitributação, mas o ideal é ele bater um papo com um advogado Sem tributarista? dúvida, sem dúvida um advogado que entenda de direito tributário internacional, para se for o caso dele, né, não sei, ele entender exatamente como é que ele pode fazer um planejamento tributário e tal. Tá.
Doutor André, a Ivone Bock está dizendo o seguinte: EB3 aprovado, aplicado para Green Card, quase 2 anos e não marcaram a entrevista. Está demorando assim mesmo? Tem a possibilidade de aprovarem sem entrevista? Eu ouvi falar bastante isso também, queria saber. Ou ainda está obrigatório, quer dizer, vai rolar a entrevista sim, ela espera porque vai chegar? Porque eu ouvi de mais de uma pessoa isso, que foi aprovado sem entrevista. Sim, sim. Existem processos que estão sendo aprovados sem entrevista, outros não. No caso dela, pode ser que ela realmente tenha que aguardar ainda, ou pode ser que ela dê sorte realmente seja aprovado sem entrevista. Tá. Então, quer dizer, tá, não, e a pergunta da Ivone, cadê você? E ela está dizendo o seguinte, o EB3 dela foi aplicado, né, EB3 aplicado, aprovado, aplicado para Green Card, quase 2 anos e não marcaram a entrevista. Está demorando assim mesmo? Tá, sim, pode ser. Se ela levar em consideração 2 anos, ela deve entender que ela deve entender, não, ela sabe que aplicou durante o Covid, né? Então, É. beleza, até isso entrar. E o que, pelo menos assim, o que eu acho que a gente pode também extrair dessa pergunta é como é que o consulado. Eu não sei se ela aplicou nos Estados Unidos ou não sei se ela está aqui, enfim, não sei como é que é a situação dela. Mas se ela, se ela aplicou no Brasil, o consulado, na verdade, dá prioridade para vistos, entrevistas de família e depois para ir volta na questão da B1, a B2, e ela vai nessa linha, né? Tá. Então, é uma questão de preferência. Então, quem está conseguindo entrevista mais rápido é o pessoal que tem vínculo de família ou esses EB1, por exemplo, tá, que está conseguindo realmente bem mais rápido. O EB3, se ela está no Brasil, eu não sei, né? É um pouco mais. Se ela está É. aqui, aí o princípio é semelhante. Ela Ivone, vai. manda esse adendo aí para sua pergunta, que daí eu pergunto aqui para ele. É, Ô, doutor é, André, a Cici Saco, ela quer saber qual a média de tempo para receber a carta, não sei o que é isso, da NVC. a média. Não, O que é isso? O que é carta da NVC? NVC, quando você tem um processo aprovado, de EB1, EB2, você tá no Brasil, por exemplo, né? É, é, todo o processo do Green Card, na verdade, quem está fora, principalmente, tem praticamente 3 fases. A primeira fase é a aprovação aqui, né? Digamos que você tem uma B2 aprovada, ok, legal. Aí vai para a NVC, que é um órgão que, na verdade, a gente tem que mandar um bando de documentos pessoais, Tá, antecedentes criminais e tal, e depois que eles analisam tudo, tá, aprovam, aí manda para o consulado, e o consulado vai agendar uma entrevista, que seria a fase 3. Aí nós temos visto casos de 1 mês, 2, 3, 4, às vezes está demorando até mais tempo, né? 3, 4 meses ou mais, enfim. É muito incerto, não tem como a tá. gente determinar, Não tem um porque prazo. não tem prazo. Tem que ver uma questão da preferência, né? B1 a gente tem visto 3 semanas, a gente está recebendo carta da NVC depois da aprovação. É muito, Tá, muito rápido. Que entrou com a B1, que a gente está entrando com a B1 aqui, parece que está surfando a onda do. É maravilha. que Já bom. os outros acabam realmente, infelizmente, entrando naquela Na listinha. fila. Doutor André, a Aninha Teotônio, ela disse aqui nos comentários, ó, dei entrada no meu Green Card aqui nos Estados Unidos em setembro de. Peraí, que tá correndo. Setembro de 2020. Estou grávida, em agosto vai nascer o meu filho. Meu processo nesse caso é mais rápido? No caso, a entrevista? Eu não sei qual foi a base do que ela deu entrada no Green Card, mas independentemente da base, o fato de estar grávida nos Estados Unidos, o fato de ter filho americano, nada disso contribui para agilizar processo ou nada disso. Outros fatores, sim, se houver um fator econômico Tá, financeiro, tal, outras questões implicam até de repente um pedido de uma análise mais rápida e tal, mas vir para os Estados tá. Unidos, ter o filho aqui, meu filho é americano, eu quero agora que meu. Não vai acelerar o processo, então ela vai ter que esperar. Mas eu acho que ela está mais perguntando no sentido de
ter essa entrevista antes do bebê nascer, né? Se o bebê está, né, tá previsto para nascer em agosto, ela deve estar querendo fazer essa entrevista antes, porque depois fica complicado, né, doutor André? Acho que é nesse sentido que ela está perguntando. Eles não aceleram nada. Ah, se for no sentido da gravidez, para não ter Porque olha, se eles marcarem em agosto, ela não vai poder ir? agilizar isso Não. é muito complicado, porque eu não sei qual é o motivo do green card dela também, né? Qual a base do pedido Ixi. dela. Deixa eu Mas é achar o nome dela aqui de novo para pedir difícil. para ela mandar essa informação para a gente. Manda essa informação para a gente aqui, para a gente poder fazer esse adendo. Eu Se não acho o nome dela for, agora. É que tem um monte de pergunta que eu não consigo achar. Mas manda. Ah, estava aqui nos comentários. Espera aí. Aninha alguma coisa. Aninha, manda para a gente aqui esse adendo. Como é que foi esse seu pedido de green card para o doutor André poder. Isso, Aninha Teotônio. Né? Manda só se qual foi é através a de EB1, história. EB2, se foi, eu não sei se foi aprovado ou não, se ela se refere à Tá. entrevista, porque já foi aprovado, então seria entrevista aqui no de imigração, não sei exatamente o que ela se refere. Agora, de uma forma genérica, não, a gravidez em si não é motivo Para acelerar. justificável para acelerar qualquer processo. Não é o que eles chamam Poxa de vida. emergency, né? Que, de Entendi. uma certa forma, né? Não sei se... O doutor André, o Felipe.marco underline, ele quer saber qual é o investimento financeiro, né? O investimento no visto de habilidades extraordinárias. Dá para falar? É uma coisa geral? É uma coisa. Depende, cada caso é um caso? Como é que funciona? Uma média, o investimento você vai ter aí uns US$ 20.000. Tá. Menos, dependendo de onde você esteja. Se você está no Brasil, normalmente é menos. Dependendo com quem você faça também, né? Tá. E o próprio Felipe está perguntando o seguinte: casamento com um americano agiliza o visto? Casamento homoafetivo? O casamento aí seria um vínculo familiar, né? Aí E sim, imagino que seja rápido, não? eu não entendi a questão do assim, pergunta exatamente referente a agilizar o visto. Não, acho que ele quer saber o seguinte: esse, esse casamento, uma pessoa que se casa com um americano, ela tem o documento de uma maneira mais rápida do que um processo de, sei lá, Ah, sim. algum outro, não sei. Olha, eu diria que sim. Também está meio, né? As entrevistas estão um pouco coisa mais. Com certeza, se você seguir o caminho de um AB2 normal, por exemplo, porque não tem aquela taxa extra, é mais provável que você tenha o teu green card através do casamento antes de você ter um EB2. Não o EB1. O EB1 é mais provável que você tenha o EB1 antes do que o green card através do casamento. Mas, Tá. no momento atual, mas sim, ele é assim. Porque você O está com doutor processo, você André, aguarda a entrevista, né? oh, Praticamente isso. desculpa, pode concluir. Não, eu digo, via casamento, você entra com um processo, né? E os próximos passos, você aguarda a entrevista do Green Card, você recebe a autorização de trabalho e viagem, mas você, na verdade, aguarda a entrevista. Então, é um tempo só de entrada até a entrevista, né? Tá certo. O Alexandre HN Pinheiro está pedindo se você pode informar quais são os 7 requisitos solicitados pelos Estados Unidos para o EB2NW. Os requisitos são, espero que eu lembre de cabeça agora, né? Vamos lá. Os requisitos são graduação e comprovação de 10 anos de emprego, você tem que ter uma licença profissional, você tem que ter um salário elevado, você tem que participar de alguma associação, membro de uma profissão, e de uma forma geral você pode usar também mais dois critérios, que é que você pode comprovar, esse critério mais genérico, onde você tem como justificar que você contribuiu, essa era a palavra, para Tá. né, a sua área, né? Na verdade, você oferecer uma contribuição, você desenvolveu alguma coisa, enfim, você tem né? E tem no fundo são 6, né? A sétima é aquela, ou qualquer outra coisa que você possa comprovar. Essa é a sétima. Tá. Tá aí. Doutor André, eu digo que ele é especialista, porque toda vez que eu converso com ele, ele é especialista nesse caso, toda vez que eu converso com ele, ele consegue muitas aprovações desse visto, trabalha muito. A procura no seu escritório, dá para dizer de quantos por cento com relação a esse visto? Hoje em dia, o EB2, EB1 e EB2 é
70% do que a gente faz aqui. Caramba. Tá aí, né? Gente, tem mais um monte de pergunta. Olha, a Priscila Gali está perguntando: você acha que vale a pena transferir o meu I-140 aprovado por EB3? Ah, você acha que vale a pena transferir o meu I-140 aprovado por EB3 para EB2? O meu labor foi aprovado como advogada com mais de 20 anos de experiência. O labor dela foi. Se o labor, bom, tem essa pergunta. Olha, como é que é o nome dela? Desculpa. Ixi, peraí, deixa eu voltar que também não lembro. Priscila. Priscila. Olha, Priscila, essa para eu te responder, vou falar algo aqui bem genérico, mas para eu te responder isso, São muitos detalhes, né, doutor tem André? 10, é o riacho com 10 ramificações, porque ela falou de labor, então ela deve ter o labor aprovado. Agora, quem é o empregador dela? Tem que ver quem é. Como é que o labor foi aprovado e ela, como é que vai ser entrado, o que ela vai fazer agora a partir disso? Enfim, pode ser que seja interessante ela continuar com a EB3, ou pode ser que seja interessante ela talvez realmente fazer a conversão para um EB2. Tá. Mas é difícil responder assim, porque tem muitos. Priscila, eu vou até te sugerir, até para as outras pessoas. O doutor André é super generoso e está sempre disponível para esclarecer dúvidas. Claro que cada caso é um caso, e dependendo, você vai precisar fazer uma consulta, né, O caso mesmo? dela. Eu acho que é o caso, Porque né? é uma pergunta, É muito específico. não é que a gente não queira responder, não é isso, é porque as coisas acabam naturalmente levando a um termo que requer explorar com mais Sim, detalhes, e aí requer tempo, e aí a gente acaba realmente tendo que não fazer dá, isso via consulta, né? Então, de repente, entre em contato com ele por DM, já agenda uma consulta. Tô voltando aqui nos comentários, porque a Aninha Teotônio disse, aquela moça que tá grávida, lembra que Sim, ela sim. falou? Uhum. Ela tá dizendo que foi através do marido que tem o green card que ela aplicou dela. E agora Ela, ela tá esperando a entrevista e ela queria saber se por ela tá, lembra, por ela tá grávida, ela que o tem o nenê green tá. card já? Então, o marido já tem. Pelo jeito, o marido já tem. Através do meu marido que tem o green card, eu apliquei o meu. Então, bom, se foi casamento, bom, então vamos interpretar que ela tem aplicado via casamento, né? O marido tem green card, casou com. Eu estou entendendo que seja esse o caminho. O marido Uhum. tem green card, ela casou e aplicou para o green card através do marido. Ela está grávida. Provável, se ela tá principalmente se ela está nos Estados, se ela estiver nos Estados Unidos, é muito difícil ela conseguir qualquer agilização, porque ela está aqui. Se ela estiver no Brasil, ele estiver aqui e ela estiver grávida no Brasil, talvez haja uma possibilidade de agilizar sim no consulado. Aí dependendo de onde Pelo ela Brasil é esteja. mais fácil? Se ela estiver no Brasil, grávida no Brasil, e ele está aqui, ele não pode falar também, né? Sim, 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 entendi. Mas Aí se ele sim, estiver óbvio, se o aqui e marido ela tá estiver aqui, ela tá lá, lá. isso, estiver grávida e ela não puder viajar para cá por causa da gravidez, talvez haja assim. A gente tem casos aqui semelhantes que a gente conseguiu agilizar bastante o tempo até de Entendi. entrevista. O Fábio Saad, 28. Fábio, manda a pergunta na caixinha, porque eu peguei um pedaço da sua pergunta aqui nos comentários. Eu não consigo saber o conteúdo de fato, o que você quer saber de fato. E também vou pedir para vocês, gente, para sempre colocar o máximo de informações possíveis quando forem mandar a pergunta, para facilitar a vida do doutor André aqui na hora de responder, porque vocês viram, né? Ele precisa saber onde é que vocês estão, ele precisa saber qual foi o motivo para o pedido de determinado visto, né, doutor André? Senão fica difícil. É dificílimo, gente, responder assim, porque assim, uma resposta minha pode até não ser. Às vezes eu tenho muita recente, sou um pouco reticente até quando as pessoas me mandam no Instagram e responder diretamente. Eu falo, gente, agenda uma consulta, porque eu posso responder uma coisa que não seja exatamente todo o contexto da E pergunta, o aí que você não esteja orienta certo a que não oriente pessoa, né? certo, que não esteja contextualizada. Pergunta fácil de responder por Instagram por exemplo, como é que estão os prazos? Eu posso passar do visto de estudante para isso? Essas perguntas genéricas eu consigo responder. Se for uma pergunta muito específica sobre o seu caso, aí a gente
tem que agendar uma consulta, porque eu não quero te passar para as pessoas uma informação também que vai ser errada, vai ser mal interpretada Sim. e pode ser até prejudicial, né? Sim, olha, a Flávia Lorentz, pelo jeito é minha colega de profissão, ela está perguntando, jornalista sem vínculo empregatício, é isso? Sem jornalista freelancer, será que ela está querendo saber? Ela quer saber se tem mais facilidade para morar aqui. Não entendi sua pergunta, Flávia. O que você quer saber exatamente com relação à imigração? Você quer saber visto para jornalista? Jornalista, por exemplo, se encaixa nesse EB2, né, doutor André? Se encaixa, claro. Aí ela vai, se ela se qualificar dentro dos requisitos do visto, né? Se ela se qualificar para o visto, ela como jornalista sem vínculo pode aplicar sim. Fora, E não precisa ter um contratante aqui. não precisa, é a grande vantagem do EB2, NW, que você não precisa ter esse contratante. Isso é o charme do visto mesmo, né? Tá. Então, acho que foi isso que ela perguntou. A Késia Acosta, ela quer saber, pessoa de outro país que está no Brasil, dando entrada no Brasil, né, no processo, não entendi essa pergunta. Consegue entrar com qual base do pedido? Não entendi. É. Késia, explica um pouquinho melhor, já já a gente volta. Uhum. A Tayla Dani está dizendo, sou elegível para o EB2NW. Meu esposo ficou um tempo fora de status. Isso pode prejudicar? Ela disse implicar, mas eu acho que ela quer dizer isso. Isso pode Explicar prejudicar alguma o coisa? processo dela? Pode. Ah, pode? Mas Pode. se ela não teve fora do status, foi o Ah, marido que ela não teve. esteve, foi o marido dela. Tá vendo, gente, como é que é isso aí? Isso foi ótimo acontecer, porque você vê que às vezes eu entendi uma forma, a Patrícia entendeu de outra. E pode ser que eu Eu tenha acho que entendido errado, não, eu inclusive, acho que mas você entendeu certo e eu que entendi errado. Mas se duas questões, se ela é aplicante e o marido ficou sem status e ela não ficou sem status, ah, claro, pode prejudicar, principalmente se ela estiver aplicando junto com o marido, porque o marido ficou sem status, são mas o provavelmente. marido sendo dependente dela atrapalha o processo dela? Pode ser que no futuro venha atrapalhar sim, porque o marido ficou sem status. Ela aplicou junto Puxa, com. Ela colocou o marido dentro. Se ela não colocou o marido, no momento talvez não atrapalhe, mas futuramente pode ser que isso seja levantado. Ou tá. pode ser que não é ser que vai trabalhar certamente. Agora, se o marido ficou sem status e ela for lá no 140, que é o formulário que a gente estava falando, ela coloca, meu marido tal. Inicialmente bate que ele está sem status, sem dúvida, vão negar, provavelmente, talvez vão negar o do caso dele, porque ele ficou sem status, e vão fazer uma análise do caso dela um pouco mais, né, Rigorosa. detalhada aí. Então tem que, né, não é certeza que isso vai acontecer, mas é bom, pode ser que prejudique sim, viu? Poxa vida. Por isso que a gente fez umas lives na época do auge da pandemia, né, na época de lockdown e tal, falando sobre isso, sobre a necessidade que as pessoas tinham de não ficar aqui sem status, de pedir, como é que chamava aquilo para pedir renovação, não era, mas era uma coisa assim para esticar o prazo do visto Do para não visto, ficar sem status. Uhum, Como é que você uhum. fala? É a extensão do visto Extensão. TM2. Extensão, A gente até fez live falando sobre isso, né? Que era Sim, importante a pessoa sim. pedir a extensão e não ficar sem status, que isso pode prejudicar no futuro, né? Pode. Assim, o interessante da pergunta dela é que, pelo que eu entendi, o teu marido ficou aqui, passou do status, ficou. Pelo que eu estou entendendo, ela não está aqui, ela não ficou, ou ela voltou, Eu acho que enfim. não. Daí, são vários detalhes aí que a gente tem que analisar, ela tem que explicar. É interessante isso, porque, por exemplo, ela teria que explicar exatamente por que ele ficou sem status, o que ocorreu, onde é que ela está, o que aconteceu com ela. São várias Sim, questões que a gente tem que é, analisar é, é. para a gente guiar por um lado ou por o outro. É Talvez mais um seja. caso de uma consulta particular mesmo, que é muito É, genérico. Não é é, muito, é, é muito específico, quer dizer, não é genérico. é. Doutor André, o Alexandre HN Pinheiro está perguntando o seguinte agora. Ele está no Brasil, ele tem uma empresa nos Estados Unidos que teve ótimos resultados de faturamento nos últimos 2 anos, ele tem como provar isso.
Ele quer saber se isso é levado em conta pelos Estados Unidos na avaliação do pedido de EB2. Sim, sim. Pode ser que seja levado em consideração, sim. Tá, então isso pode ser uma coisa a favor dele, digamos assim, né? Pode, dependendo do que Tá, foi, como foi, se houve pagamento de tributos, se tem funcionário, não tem, enfim, tem várias questões aí que vão claro. gerar também em cima disso. Mas pode ser que seja positivo, sim. Tá. A Flávia, que é aquela jornalista, minha colega de profissão, ela está dizendo que é isso. Ela e o marido são jornalistas, querem morar aqui, eles têm 2 filhos. Ela queria saber se, na sua opinião, o visto ideal para eles é o EB2. Eu imagino que seja difícil responder, porque não dá, né? Depende de cumprir Uhum. todos esses critérios, mas a princípio é um É. visto bom para essa profissão, né? Se você, por exemplo, como é que é o nome dela? Desculpa, Flávia? É Flávia Lorenz. Flávia Lourenço. Se a Flávia Lourenço for uma jornalista de destaque, né, que realmente possa ter um caminho para o Se for uma Patrícia Maldonado, por exemplo, a gente pode seguir o Quem caminho um dera. pouco do. Podemos seguir o caminho da B2 para ela que ela seria que ela iria peticionar por conta própria, né? Tá. Aí sim. Tá. Ô, gente, está Seria um acabando o visto, nosso sim. tempo. Seria sim. Aqui eu tenho mais 5 minutinhos aqui com o doutor André. Então, aproveitem, corram aqui, mandem as perguntas de vocês. lasca o couro. Aproveitem esse momento aqui. Não é sempre que a gente tem uma pessoa, né, um advogado especialista no assunto falando sobre isso, com tempo, para esclarecer as dúvidas. É óbvio que ele vai responder se vocês mandarem DM para ele. Óbvio que vocês podem marcar e devem marcar consultas para ter o caso de vocês bem detalhado, para que ele possa opinar, como ele falou aqui, né? Mas eu acho tão importante esse momento, doutor André. Não é tão fácil sentar com um advogado de imigração e bater um papo, como a gente está fazendo aqui. Então, eu falo em todas as lives que eu faço, seja com médico, com advogado, não importa. Eu falo, gente, é uma oportunidade difícil de acontecer, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, não deixem de aproveitar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão já vou começar a liberar aqui o doutor André, que está no escritório me esperando aqui para fazer essa live, coitado, já era para ter ido embora, né, doutor André? Não, hoje ainda está. O horário ainda está. Aqui, bom, aqui no Brasil realmente está mais tarde. Aqui são 6h30, é o horário que a gente normalmente encerra o expediente. Ah, normalmente você está no escritório essa hora ainda? Tô. Dependendo do Ah, dia, mais tarde, mais cedo. Advogado chega um pouco mais tarde, fica mais tarde, né? tá certo. Ô, doutor André, o Rodrigo, eu tô com dúvida se o Rodrigo já tinha feito essa pergunta. Já fez, sim, já fez. Eu tô de novo nessa pergunta aqui. Uhum. É, a Cici Saco, ela está perguntando o seguinte: das 3 fases, das 3 frases citadas após a aprovação do I-140, as outras fases podem ter reprovação ou são fases de apenas análises documentais? Das 3 frases, as 2 últimas são só análises? Ou a pergunta é, ou reprovam também? Toda fase de imigração é passível de reprovação, tá? Hum, Não é uma garantia. Lógico, a primeira fase é 90% é a fase mais difícil, né? E a aprovação dos 140. Isso que é o mais complicado. Depois vai ser avaliado se você tem, né, algum antecedente criminal, se está tudo ok, se você, por exemplo, como foi mencionado, se você alguma vez violou alguma lei de imigração americana, isso uhum, tudo é levado em consideração também. uhum, E se aconteceu isso, né, você pode ter um problema nesse futuro. Agora, se não, a probabilidade de você passar pela segunda fase e terceira fase é grande. tá certo. Ó, última pergunta, hein, gente? Deixa eu achar aqui. Uma pergunta legal. O Alexandre está perguntando isso. Ó. Ouvi falar que algumas doenças pré-existentes podem impedir a aprovação do visto? Quais são essas doenças? Eu nunca ouvi falar nisso. Doenças, as doenças normalmente agora eu não sei, realmente eu não sei de De cabeça, cabeça. mas o que existe realmente não é doenças pré-existentes, viu? Tem que tomar cuidado com isso. São doenças transmissíveis. Então pode ser que se você tiver doenças transmissíveis, se você tiver, por exemplo, uma tuberculose,
pode ser que essa, né, se você tiver, não é que você teve no passado, se tiver com tuberculose, Sim. você faz o exame médico, foi detectado que você tem a tuberculose naquele momento, Mas não vão aprovar. pode ser que isso seja impeditivo para o visto. Não Que é doenças coisa. pré-existentes, não é você eu tenho diabetes, por exemplo. Não Sim, sim, não é tem isso. problema. Eu tive um infarto, tenho uma ponte safena. Não, não é isso. Não tem nada a ver, É, tá. Tá, a preocupação é mais com relação à transmissão, né? mas tem uma lista realmente de certas doenças que eles dão coisa, mas né, um exemplo que eu gosto de ver é a própria tuberculose, né? Que Tá. se é uma doença transmissível, você Covid foi uma questão que a gente levantou muito. Se você, na hora que você fez o exame médico, você estava com Covid, né? Na Sim. época que estava. Mas também o consulado praticamente fechou, então muita É. coisa não ocorreu. Mas uma questão que seria levantada se digamos, se você for detectado com Covid Delta, né? Digamos, na época. E aí? Né? Como é que Como é que seria isso é averiguado? visto? Você teria uma negativa, mas aí você já se curou depois, enfim, são várias questões aí Sim. que são interessantes aqui, mas pode ser que sim, pode ser que alguma doença grave, sim. Grave, transmissível. Doutor André, eu acho que o resumo aqui da nossa live, eu gosto sempre de fazer um resumo. Eu acho que o resumo da nossa live é o seguinte: cada caso é um caso, tem muitas vertentes, tem muitas possibilidades diferentes, né? O ideal mesmo, claro que a gente tenta ajudar com essas lives, com os vídeos que a gente grava, né? Com os posts que você faz, sempre super atualizado com relação às últimas notícias sobre imigração. Tudo isso é para tentar ajudar, mas para realmente resolver alguma coisa é necessário um papo, é necessário uma análise do perfil da pessoa, né? Imigração é uma coisa muito séria, tem muita possibilidade, tem muita gente que me diz assim, eu acho que no meu caso é muito complicado. Eu falo, gente, mas conversa com o advogado, é complicado pelo que você conversou com o vizinho, mas será que o advogado não vai achar uma coisa que você nem imagina, né, na sua vida, como por exemplo é o caso do EB2? Então, a minha sugestão é essa, e eu gostei de saber aí que, para mim, a notícia mais importante é que as coisas estão voltando a acontecer, os prazos estão sendo encurtados e os processos estão sendo aprovados, né? Então, uma boa notícia, o momento é esse para se entrar, então, com o processo, né? É um excelente momento para realmente pensar em entrar com o processo para quem se qualifica para esses vistos, sem dúvida é um bom momento. Tá certo. Doutor André, super obrigada aí pelo seu tempo, pela sua generosidade sempre, né? Obrigada a todo mundo que assistiu a nossa live e a gente fica em contato, né, doutor André? Qualquer novidade, a gente está aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição. O doutor André também responde as DMs que chegam para ele, demora um pouquinho, mas ele responde. E, né? E mandem para mim também, que se ele não estiver respondendo, que eu mando Manda lá para perguntando mim. para ele, mando a resposta, a gente vai tentando se ajudar. Doutor André, uma ótima noite, viu? Obrigado, Patrícia, você também. Obrigado, pessoal. Tchau, Boa noite a gente. todos. Boa Tchau, tchau. noite.